de forma didática, sobretudo para que os telespectadores possam entender a fundamentação jurídica do novo pedido de impeachment que as oposições entraram ontem na Câmara dos Deputados. O impeachment está regulamentado na Constituição Federal, no artigo 85 e pela Lei 1079 de 1950. A primeira regra que precisa ser lembrada é que qualquer cidadão brasileiro tem legitimidade para pedir o impedimento do presidente ou da presidente da República. Tanto é que todos, sem exceção, todos os presidentes da redemocratização do Brasil para cá sofreram pedidos de impeachment. Até mesmo Itamar Franco, que já assumiu o mandato fruto do impeachment do presidente Collor. Itamar foi o que menos teve pedidos, recebeu 4 pedidos de impeachment. O presidente Fernando Henrique Cardoso, igualmente, mais de 2 dezenas de pedidos foram apresentados, inclusive por deputados à época que hoje são senadores. A senadora Vanessa Graziotin, o senador Lindenberg Farias, apresentaram pedidos de impeachment contra o presidente Fernando Henrique Cardoso. Com o presidente Lula, também mais de 2 dezenas de pedidos de impeachment foram apresentados. E nos casos pretéritos, nenhum deles prosperou por uma razão simples. Não havia materialidade do crime de responsabilidade, que é o pré-requisito jurídico necessário para que se tenha o processo aberto. E por que toda essa imensa repercussão no caso dos pedidos apresentados em relação à presidente Dilma? Não é por ser um fato atípico, não, em absoluto. Acabei de dizer que todos os outros ex-presidentes sofreram pedidos idênticos. Então, não é um pedido atípico, não é uma anomalia, não é uma situação rara. Todos os presidentes, insisto e repito, enfrentaram pedidos de impeachment. A presidente Dilma tem repercussão por uma razão pura e simples, porque no caso dela, o crime de responsabilidade foi cometido. E não sou eu que digo, é o Tribunal de Contas da União que afirma, em parecer consubstancioso, aprovado por unanimidade por todos os ministros que compõem aquela egrégia corte, e não me refiro às famosas pedaladas fiscais que podem ser justificadas até, podem ser explicadas, mas eu me refiro, sobretudo, aos decretos de suplementação orçamentária que foram firmados sem a autorização legislativa. Já disse e repito, crime de responsabilidade na veia. Centenas de prefeitos no Brasil, governadores até, já foram punidos por assinarem decretos de suplementação orçamentária sem a indispensável autorização legislativa. E o novo pedido de ontem surge porque constatamos, e consta do pedido apresentado ao presidente da Câmara, que decretos de suplementação orçamentária foram assinados sem autorização da Câmara também no ano de 2015. Porque até aqui, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, vinha argumentando que não receberia o pedido ou que não daria sequência ao processo, porque atos praticados em mandatos anteriores não poderiam ser trazidos para o atual mandato e, consequentemente, a presidente não poderia ser punida por atos praticados no primeiro mandato. Isso contraria a jurisprudência larga e farta do STJ. Mas vá lá que seja, vamos admitir que o argumento do presidente da Câmara tenha fundamento, só que agora esse argumento cai por terra, porque também no ano de 2015, a presidente Dilma Rousseff, do PT, assinou decretos legislativos de mais de 800 milhões de reais, suplementando o orçamento sem autorização legislativa. Repito,
crime de responsabilidade. Não há o que discutir, não há como argumentar. E mesmo que você conceda o benefício da dúvida, o juiz natural da causa, ou seja, quem deve julgar os casos de crime de responsabilidade, é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Portanto, se você tem a prova material, inconteste, irrespondível, dos decretos que foram assinados sem autorização legislativa, não resta outra alternativa ao presidente da Câmara senão abrir o processo, sob pena de estarmos negando o preceito da prestação jurisdicional do Estado. Está aqui na Constituição brasileira que o Estado deve prestar a sua assistência jurisdicional quando é demandado. E, repito, o juiz natural da causa, nessa hipótese, é a Câmara dos Deputados. Você pode até admitir que mais adiante, e concluo, senhor presidente, diante de sua generosidade, e o senador Álvaro ocupará a tribuna em poucos instantes, poderíamos até admitir o benefício da dúvida e que mais adiante o Congresso, porque fará também um julgamento de caráter político, venha absolver a presidente Dilma, o que seria por si só muito estranho. Agora, o que é inconcebível, inaceitável, é que o processo não seja aberto, porque o crime foi praticado. E aí você estará praticando um outro descumprimento da Constituição, que é a negativa da prestação jurisdicional do Estado brasileiro, porque, insisto, o juiz natural da causa é a Câmara e o Senado, ou são a Câmara e o Senado. É como se um delito qualquer fosse cometido, duas pessoas estabelecessem uma lide, procurassem o Poder Judiciário e um juiz dissesse: não, esse processo eu não recebo, simplesmente não vou fazer o meu papel de juiz, de analisar essa causa. Pois bem, pedimos que o povo brasileiro fique atento à gravidade desse instante e só mesmo com pressão popular, só mesmo com a manifestação da nossa gente, nós teremos a análise desse pedido de impeachment absolutamente fundamentado pela Lei 1079, pela Constituição Federal. Inclusive, a Lei 1079 de 50 estabelece o rito que já foi usado, inclusive, no episódio passado, pretérito do presidente Collor. E fica aqui este alerta à população brasileira para que se mantenha mobilizada nas ruas, nas redes sociais, atenta à imprensa, em relação à fundamentação inquestionável desse novo pedido que foi encaminhado pelas oposições brasileiras ontem à Câmara dos Deputados.